Esse vídeo marca o segundo episódio da série de estudos para o concurso do Banco do Brasil. Ontem eu postei o episódio 1, no qual eu comecei a ler o edital e expliquei algumas partes muito importantes. E esse episódio 2 ele vai servir para finalizar a segunda parte do edital, em que eu destaquei algumas partes bem interessantes de suma importância para a realização do concurso do Banco do Brasil. Bom, sem mais enrolação, vamos para a tela, que eu vou mostrar para vocês o resumo do trabalho que foi feito para melhor entendimento e facilitar na hora de estudarmos e de aplicarmos algumas técnicas de estudo e de resolução de questões. Bom, aqui já na tela, dando continuação às análises do concurso do Banco do Brasil, essa parte é referente à parte do edital, em que eu pude destacar algumas etapas que são as duas mais importantes. A primeira ela é referente à aplicação da prova, em que será avaliado os conhecimentos, né? E essa parte possui caráter eliminatório e classificatório. Eliminatório, eu vou explicar melhor adiante, quer dizer que se você não obter um desempenho exigido, o desempenho mínimo exigido, você será eliminado e desclassificado. E classificatório porque se você não for eliminado, você vai passar a fazer parte de um ranqueamento a partir da sua nota. A segunda etapa ela é referente à redação, em que possui um caráter somente eliminatório, no qual a gente precisa atingir um valor mínimo de 70 pontos de um total de 100 para não ser eliminado e passar a fazer parte da classificação geral. Bom, falando dos critérios de eliminação, eles são bem simples. Os candidatos que não obtiverem uma nota superior a 50% da pontuação total, tanto na prova de conhecimentos básicos quanto na prova de conhecimentos específicos, eles serão desclassificados, eles serão eliminados. E se eles também obtiverem 0 em qualquer uma das disciplinas, eles serão desclassificados também. Falando um pouco sobre a avaliação de conhecimentos e a redação, né, que estão presentes esses tópicos no edital do concurso do Banco do Brasil, a gente pode destacar a primeira parte, referente às provas objetivas, e a segunda parte referente à redação, assim como foi dito. Referente à prova, ela possui 70 questões de múltipla escolha, em que temos as alternativas A, B, C, D, E, sendo 25 questões referentes a conhecimentos básicos e 45 questões referentes ao conhecimento específico, totalizando 100 pontos. A redação ela possui o tipo de texto em prosa dissertativa ou argumentativa. Se você fugir desse tipo de texto, você também será eliminado. Bom, o conjunto de provas objetivas ela tem como base o conteúdo programático que consta no anexo 3 do edital. Vou explicar isso de uma forma mais detalhada em algumas planilhas que eu fiz. Bom, vamos para as planilhas em que eu destaquei a quantidade de questões e a pontuação, deixei de uma forma mais organizada para ficar mais fácil de entender. Bom, as áreas elas são divididas em duas, que são os conhecimentos básicos e os conhecimentos específicos da prova. Nesse caso eu tomei como representante comercial, a parte comercial do concurso, em que temos o conhecimento básico, que possui 25 questões, o conhecimento específico, a área de conhecimentos específicos, possui 45 questões, totalizando um total de 70 e somando 100 pontos no geral. A parte de conhecimentos básicos, ela possui as matérias língua portuguesa, língua inglesa, matemática, atualidades do mercado financeiro também. E as pontuações por questão, ela varia. A parte de conhecimentos básicos, ela possui um total de 32,5 pontos. Aqui eu destaquei a quantidade de questões e também o total de pontos por disciplina. Da mesma forma, eu fiz para conhecimentos específicos.
em que possui um total de 67,5 pontos. Aqui tem a pontuação por cada questão e as disciplinas: matemática financeira, conhecimentos básicos, conhecimentos de informática, vendas e negociação. Vale ressaltar que as disciplinas que possuem mais peso nessa área são as de venda e negociação, que possui um peso bem alto, né, do total da pontuação, 22,5 pontos, assim como conhecimentos de informática também. Na parte de conhecimentos básicos, o que mais pesa é a parte de língua portuguesa, em segundo lugar é matemática. Dessa forma, eu pude criar um cronograma de estudos. Como os nossos estudos foram programados para 50 dias até a data da aplicação da prova, temos um total de 7 semanas, em que foi iniciado no dia 4 de março, e esses 2 primeiros dias são único e exclusivamente para poder estudar e interpretar o edital do concurso, que é de suma importância saber como será aplicada a prova e de que forma será cobrado os conteúdos. É importante também saber os conteúdos que serão cobrados. E para isso eu criei esse cronograma e destaquei algumas características da prova. A prova ela terá uma duração de 5 horas, em que será 70 questões mais uma redação. A parte das questões de múltipla escolha, ela é a primeira etapa, em que a redação também ela será a segunda etapa. Ambas fazem parte do processo seletivo. Eu determinei uma divisão de tempo por questão de 3 minutos por questão, em que será dividido 3 horas e meia para a aplicação da prova, mais 1 hora e meia para a elaboração da redação. Esse é um tempo que eu acho interessante para fazer tanto as questões quanto a redação. Isso nos leva a 210 minutos de prova, mais 90 minutos de redação. É um tempo bem interessante, que eu julgo interessante. As características desse cronograma, eu posso destacar que são muito voltadas para estudos a partir das questões, já estudar na prática, saber como é cobrado e seguir um monitoramento que eu vou explicar depois, de acordo com a ementa exigida e o conteúdo exigido através do edital do concurso do Banco do Brasil. Sobre a redação, que é uma característica interessante desse cronograma, eu coloquei 2 vezes por semana, de forma que durante a semana vamos fazer questões e no domingo, que será o dia da aplicação da prova, então todo domingo eu vou colocar um simulado mais uma redação para simular o ambiente e as exigências, as especificações, as características, né, todo aquele cenário de prova em que você vai estar sempre cada vez mais cansado após cada questão. Então, todo domingo de toda semana a gente vai fazer um simulado e uma redação também. Então serão 7 simulados, aliás, 6 simulados e uma redação. A 7ª já será no dia da prova. Isso é bom porque a gente já se acostuma e já se adapta ao que é exigido. Porque essa prova também ela é um teste físico, além de mental, então é importante a gente se preparar para isso. Bom, o monitoramento é importante também para a gente saber o que a gente está estudando, com que frequência a gente está estudando, o que precisa ser estudado, para a gente não se perder. Então é necessário ter um acompanhamento, né, que esse acompanhamento seja bem explícito, bem detalhado, para que a gente não se perca no meio do caminho. De forma simples, eu organizei todo o conteúdo programático do anexo 3, que está presente no edital do concurso do Banco do Brasil. Coloquei todas as áreas, a área de conhecimentos básicos e a área de conhecimentos específicos e todas as matérias relativas a cada qual, em que vamos colocar o número de questões feitas, os acertos em cada questão, os erros, a quantidade dos erros e o aproveitamento, a porcentagem de questões acertadas
em relação às questões que a gente não conseguiu acertar. E também o tempo médio que a gente vai levar para fazer cada questão. Então tudo será monitorado e analisado no final para saber, no final de cada semana, para saber o que a gente tem que melhorar, em que parte a gente tem que melhorar. Então é basicamente isso. Eu vou estar disponibilizando essas planilhas, essas 3 planilhas do Excel aqui no link aqui embaixo. Vou deixar o link aí para vocês. E também esse documento em Word, vou estar disponibilizando para vocês. O edital em si, em íntegra, eu já mostrei para vocês no primeiro vídeo do episódio 1. E esse vídeo do episódio 2, ele é só para finalizar a análise do edital. A partir de amanhã, dia 6, começar a fazer as questões e estudar de forma mais direta o conteúdo do concurso. Então é isso. Espero que tenha sido interessante para vocês e que agregue valor também. Até a próxima.